Bom, já estamos ao vivo. Estou vendo aqui que já tem uma galera. Deixa eu ver aqui quem que está junto com a gente. Deixa eu arrumar minha tela aqui, que eu consigo ver todo mundo. Sair da tela cheia. Já tem vários... Pelo que eu estou vendo aqui, tem alunos. Tem o Ariston, que é aluno do nosso curso. Diego, Leandro. Já tem uma galera aqui, William, esperando. Todo Bacana. mundo quer saber sobre impermeabilização, cara. Não tem jeito. Todo mundo quer cada vez mais aprender. Bom, bom. Vamos esperar uns minutinhos, daqui a pouco a gente já começa aqui, o pessoal está entrando aqui. Ó, Salvador, Bahia, Rio Opa, de legal. Janeiro, quem mais aqui? Marcão, boa noite, não sei de onde que é, mas tem pessoas até, pra você ter uma ideia, que bacana, no treinamento, olha só que bacana, enquanto a gente não começa. Eu tenho alunos no Paraguai, depois dessa pandemia, a gente começou uns treinamentos online. Aham. Então, aluno no Paraguai, Estados Unidos, embora sendo Opa. brasileiro, mas mora lá e quer desenvolver esse negócio. Não, legal, e a gente está fechando uma parceria para distribuição, a gente tem já uma pessoa vendendo no Paraguai, né? A gente também fechou hoje uma parceria para distribuir em Cabo Verde. Ah, é A gente longe, hein? é longe, é longe. A gente está com parceria também para colocar em Portugal, uma distribuição em Portugal. Então a gente está começando a cruzar fronteiras aqui, né? Ampliar um pouquinho nossa zona de atendimento. Ah, eu acho que é isso, né? A gente tem que... E você acredita que lá no Paraguai, esse nosso aluno, ele fala o seguinte, cara, que é muito carente. Ele falou, por Sim, é exemplo, para verdade. você, se você quer fazer assim alguma coisa mais aprimorada num carro, Uhum. não dá, não tem produto, você tem que atravessar a fronteira Sim, para sim. conseguir produtos. Exatamente, exatamente. Nós tínhamos um distribuidor na Argentina que até teve que parar porque estava impossível para ele trazer produtos de fora, entendeu? As taxas que se cobravam lá para entrar na Argentina era absurdo. E a Argentina também é um mercado deficitário, ela tem muita necessidade de produtos para fazer esse tipo de serviço, principalmente na parte de estofado. Automóvel, a parte automotiva ainda está um pouco mais à frente, mas a de estofado está bem atrás. Mas o Brasil é bem atendido, né, William? Não, o Brasil vamos lá, o Brasil tem, acho que uma mão de obra com maior qualidade, tá? Não vou dizer capacitação técnica, mas eu vou dizer maior qualidade. Aqui a gente promete entregar coisas que normalmente fora as pessoas não entregam ou se entregam com um custo muito alto, entendeu? O que Uhum. acontece aqui é que na parte, por exemplo, de ferramentas, né, e materiais, a gente é muito atrasado. A gente recebe aqui muito depois do que o pessoal já utilizou lá e com um custo muito alto. E isso é que acaba atrapalhando um pouco no desenvolvimento do serviço, fazendo ele ficar mais braçal e se tornar o mais oneroso para quem presta o serviço. Mas a qualidade do profissional daqui, ela é sensacional. Eu falo com profissionais que vão para Estados Unidos, por exemplo, ou para a Europa, a qualidade que eles têm lá, que o brasileiro é visto para prestação de serviço é absurda. Só que o brasileiro normalmente tem mania de fazer muito mais do que o cliente contratou, né? Uhum. É isso aí. Mas vamos lá, vamos tocando, né? Deixa eu ver aqui quem já chegou, já tem uma galera para a gente já começar. Só a gente está batendo um papo aqui meio informal, eu e o William, antes da gente começar. Estou vendo aqui que tem bastante gente, Fortaleza de novo, Pelotas, Aracaju, Sergipe, Joinville, aí, ó, tem o seu Opa, vizinho aí, viu, ele? pertinho aqui, pertinho, dá 200 quilômetros, menos de 200 quilômetros. É Aracaju, essa live vai ajudar muito. Não é Estou só São Paulo que precisando. é a terra da garoa, não, tá? Joinville chove o tempo inteiro também. E aqui está um frio danado. É, aqui também. Aqui já tem gente até fazendo pergunta antes de começar se pode ser aplicado nos tecidos. Espera aí, pessoal, nós vamos falar de vários assuntos aqui, viu? Barueri, São Paulo. Vamos dar só uns 5 minutinhos, William, a gente já começa. Uhum. Alisson de João Pessoa, Marcão, beleza, Alisson, Minas Gerais, Rio de Janeiro presente, Guarulhos, Recife, muito legal. Show. Espírito Santo, quer dizer, tem o Brasil inteiro. O Brasil inteiro, estamos bem pulverizados aí. Está bem pulverizado. Minas Gerais, Espírito Santo, Araras. Muito bom, muito bom.
Bem, pessoal, a gente está aqui aguardando só mais alguns minutinhos para começar, mas para quem, de repente, está chegando agora, né, não sabe muito bem, hoje nós vamos falar sobre impermeabilização. É um tema bem questionado e nada melhor que trazer uma pessoa que conhece bastante, né, o criador, né? A gente tem que falar, já traz logo o criador. Tem a criatura e o criador, então nada melhor que a gente falar com ele. Muito bom. Dando mais gente aqui, Itanhaém, governador Valadares, Minas, Palhoça. Opa, Palhoça é bem onde eu tô, é bem onde é a sede da empresa. Aí, ó, Palhoça é a sede da empresa. Juliano de Palhoça. Entrando mais gente, João Pessoa, São Paulo, Aracaju, BH. Vamos aprender o processo de forma correta. É isso aí. Eu acho que já está. Fala, Marcos. Boa noite, Marcos. Ok. Rio Grande do Sul. Aracaju. Nossa, Aracaju, o Nordeste está em peso aqui, hein? O Legal. Nordeste está em peso. Legal. Mas o Nordeste é uma região que trabalha muito bem com impermeabilização. Tem uma procura muito boa para impermeabilizantes. Impermeabilização e higienização. E ainda conta com calor, né? Não precisa nem de Exatamente. aceleradores. Não, nem precisa. Enquanto aqui no Sul a gente sofre, lá é rápido o negócio. Lá é rápido, lá eles não precisam nem de aceleradores. Aqui os meninos estão colocando aceleradores, lá não precisa. Sim. Marcos, eu quero um curso presencial de impermeabilização. Nunca é demais, é muito bom. Vamos fazer sim. Salvador, Bahia, Caruru, Pernambuco. Não, Caruaru, perdão. Caruaru. Vamos voltar uma distribuidora em Aracaju. Lá, o pessoal está pedindo. Bom, acho que já dá para a gente começar, né, William? Eu acho que a gente já tem um pessoal aqui. Já dá para a gente começar a bater um papo aí bem descontraído. Sim. Só para vocês entenderem, pessoal, eu levantei aqui umas 10 questões que eu acredito que, na verdade, essas 10 questões, William, eu escuto todo dia. Todo dia. Então, eu fui mapeando isso, né? Então, coloquei 10 questões para te perguntar, mas antes disso, deixa eu me apresentar. Pode ser que tenha alguém que não nos conheça. Na verdade, eu sou o Marcos Lima, aqui da Quick Clean. A Quick Clean ela é uma distribuidora de produtos profissionais, né? Então, nós temos tanto máquinas, equipamentos, produtos químicos, treinamento, locação. Então, nós temos tudo aqui para atender. Atendemos também o Brasil inteiro, né? Não só São Paulo e região, atendemos também o Brasil inteiro com as transportadoras. E hoje eu trouxe, como eu falei no início, eu já tinha prometido, viu, William, para alguns alunos essa live, e já tinha um pessoal, e aí, vai ter, não vai ter? Eu falei, eu vou falar com ele, e eu fui postergando, e aí saiu. E hoje estou trazendo aqui o William, né, para quem não conhece o William ele é o diretor da EasyTech, ele vai se apresentar até melhor, é uma pessoa que conhece muito do assunto, e a gente escolheu um assunto mais polêmico, eu diria até, que é a impermeabilização, né? Que muita gente tem dúvida, eu acredito que tenha, muitos de vocês aí já fazem impermeabilização, e normalmente, é o que eu falo para todo mundo aqui, William, normalmente na loja eu falo para todo mundo, normalmente, um erro de processo atrapalha toda a impermeabilização. Sim, exatamente. Quando a gente erra no processo, atrapalha a impermeabilização. Mas Marcos, eu fiz tudo certinho. E aí você começa a conversar, você começa a analisar, teve alguma falha, que hoje a gente vai tentar ajudar a galera aí, né, a minimizar, pelo menos, essas falhas. Na verdade, o ideal é eliminar para que você tenha um serviço exemplar, né, para o seu cliente. Essa parte do processo que tu falou me lembrou de uma história que há muito tempo atrás, era o gurizão, tinha que o vizinho pediu para limpar a piscina. Rapaz, eu tentava, eu jogava o produto, não limpava. Simplesmente não limpava. Aí eu falei com ele, cara, não tá dando, eu não consigo limpar a tua piscina. Ele assim, você equilibrou o pH? O que quer dizer? Não equilibrasse o pH? Se não, fui jogando o produto. Não, vem cá. Primeiro ponto, vamos equilibrar o pH. Ele pegou os produtos, equilibramos o pH. Ó, o pH tem que estar aqui, tem que estar neutro. Tá 7. Agora joga os produtos.
cara, parecia mágica. pH equilibrado, jogava os produtos, o negócio começava a ficar claro, a água transparente. Eu falei, cara, não acredito, era só isso para fazer antes. Ele só tinha que fazer isso antes. E você tentou de tudo, né? Você tentou de Tentei de tudo tudo, menos do que precisava. exatamente, entendeu? Pô, complicado. Ô, William, agora conta para nós um pouquinho sobre você, além, né? Eu já falei que você é o diretor da EasyTech, mas fala um pouquinho de você para o pessoal te conhecer melhor. Beleza, bacana. Então, me apresentando, né, como o Marco já falou, meu nome é William, eu sou um dos sócios da EasyTech. A EasyTech é uma empresa 100% brasileira, a gente está aí há 5 anos na estrada, né? E a gente é uma indústria de produtos químicos. A gente tem um foco na parte de impermeabilização, higienização e protetivos também da linha automotiva, como vitrificadores, né? E o que eu fiquei bem contente quando o Marco me chamou é porque nós temos um DNA na prestação de serviço, né? Final de 2014, início de 2015, a gente começou a trabalhar com uma prestadora de serviço na parte de limpeza e impermeabilização de estofados. Depois abrimos a indústria e fomos trabalhando em paralelo, né? Trabalhando com a indústria e com a prestação de serviço até o momento onde só deu para tocar a indústria, tivemos que parar com a prestação de serviço, mas ficamos 3 anos com a prestadora, enfrentando todos aqueles problemas do dia a dia do profissional, de andar com a máquina nas costas, na chuva, com todo o material, entrar no prédio, e não pode ser por essa entrada, tem que ser para entrada de serviço, tem que dar a volta inteira, tem que ser para elevador de serviço, tem que subir 3 ou 4 andares de garagem para depois chegar no apartamento do cliente, ou seja, tudo isso, né? Pior que é mesmo. Não tem onde fazer a captação de água, tu mal tem espaço para trabalhar dentro do apartamento do cliente, entendeu? Ou seja, de tudo eu já enfrentei. Tem que parar o carro 500, 600 metros longe porque não tinha onde estacionar e vim com todo esse maquinário. Então, a gente sabe a dureza do dia a dia e foi isso que fez a gente criar produtos que realmente auxiliassem, né? Eu acredito que muitos aqui trabalhem sozinhos na prestação de serviço e nós éramos divididos em 2 equipes, sendo que cada equipe era de um homem só, né? Ou de 2, era um homem mais produto. Entendeu? E tinha que fazer acontecer, né? Então, a gente sempre teve esse pensamento que os produtos têm que ser aliados do profissional para que ele consiga executar o serviço com o mínimo de esforço possível. Afinal de contas, não dá para a gente ficar trabalhando direto, se matando o tempo inteiro, que uma hora o corpo não aguenta, né? Então, Uhum. esse é o DNA. Todos os produtos da EasyTech, quando a gente desenvolve, a gente sempre tem aquele pensamento, mas, pô, será que isso é bom para o profissional? Vamos ouvir o profissional e vamos fazer. Então, esse é um pouco da EasyTech. E quer que eu te fale uma coisa? Eu me identifico muito com isso, porque antes de eu ter a distribuidora, eu tive uma Aham. empresa de prestação de serviço. Então, eu sei exatamente também o que você está falando. Sim, A minha empresa, ela fazia, além, né, da parte de estofados, a gente fazia limpeza pós-obra, vários tipos de limpeza. sim, Então, aconteceu tudo comigo, né? Às vezes falta um funcionário, quem fazia o pós-obra? Eu. Às sim. vezes vai ter que... Então, a gente... E foi assim que eu comecei, inclusive, gostar da área de limpeza e começar a me questionar. Por que isso aqui não sai? Por que aquilo ali não Aham. deu certo? E aí comecei a entrar também na área da distribuição, né? Sim, Então, a gente se identifica nesse ponto e é bem bacana quando você passou pelo outro lado. É muito exatamente. fácil falar sem ter passado. É muito fácil Sim, você falar, faz assim, aí é fácil. sim. Agora, igual você está falando, né? Esse negócio de você chegar na portaria e o cara falar, meu, não é aqui. Mas como que é? Dá Você tem volta, que dar uma volta no quarteirão, é lá atrás, numa portinha desse tamanho, tem 10 lances de escada. É assim que funciona. sim, sim, funciona. Exatamente, passei muito por isso, né? Então, todos esses desafios hoje, o que a gente vê, tá certo que em 2014 não faz tanto tempo assim, mas naquela época já era muito difícil ter informação sobre a nossa área. Hoje está muito melhor ainda, claro que tem que dar para melhorar ainda mais as informações, mas quando a gente começou, acredito também contigo foi a mesma coisa, as informações elas eram poucas e desencontradas. Foi aí que a gente começou a parar, a gente viu, cara, não pode ser assim, tem que ter um jeito mais eficiente. A gente começou a parar, a pensar, contratamos um químico e a partir desse momento é que começou a indústria. Passamos as necessidades, o químico falou, não, mas espera, não é assim, vamos ajustar aqui, faz daquele jeito. E aí a gente começou. Então, a nossa empresa utilizava os produtos que a gente desenvolvia no início, que eram os limpadores, na época, né, Float, Zebac, Oxy2, e o impermeabilizante que nós tínhamos na época era o Ecotexto, que era o produto à base de nanotecnologia. Então, a gente teve que pegar esses produtos e testá-los em tudo quanto era tipo de serviço, que era o dia a dia, para realmente ver a efetividade dos produtos. E graças a Deus, a gente
sabe o que os produtos são capazes de fazer, o que eles não são, né? Então, foi muito bom. Aquele dia a dia da prestação de serviço com a produção ali, desenvolvimento dos produtos, ajudou muito, muito, muito mesmo. Ah, eu acredito, não tenha dúvida. Mas vamos lá, vamos falar do que interessa, né? Vamos Sim. começar a conversar do que interessa. Eu vou fazer umas perguntas aqui, na verdade já separei algumas, muitas aqui, viu, William, que eu vou te fazer, inclusive são de alunos, porque ontem, o que eu fiz? Eu pedi para eles, o próprio profissional, me manda algumas perguntas, então eles foram me mandando, né? Aí eu fiz um funil disso, e saiu aqui as 10 mais críticas, né? Primeira delas, já vou falar uma clássica aqui. Eu acredito aqui que muitas dessas eu também já recebi aqui questionamentos, se não todas, tá? Vamos ver. Com certeza você recebeu, porque ela é muito comum. Uma Uhum. clássica aqui, a primeira delas, seria o seguinte. William, o seguinte. Qual a principal diferença entre o impermeabilizante à base de água e o à base de solvente? Uhum. O que você diria Bacana. disso? Direto, recebo essa pergunta direto também. O que a gente observa, assim, de bate-pronto, por exemplo, é o fato do tempo de secagem, né? O tempo de secagem para teste do base solvente, ele é muito menor do que o base água. Isso tem uma explicação, ele é altamente volátil, né? Então, na temperatura ambiente com umidade relativa, ele evapora muito rápido, que é o veículo de transporte dele, que é o solvente. O princípio ativo consegue fazer uma cura acelerada e tu faz o teste para o cliente ali em 15 minutos, meia hora, 1 hora, dependendo do tipo de produto base solvente. Os produtos base água é diferente. O solvente mesmo, o veículo de transporte deles é a água. Então, essa água ela tem uma evaporação mais lenta. E lembrando, sempre que o veículo de transporte do produto de impermeabilização ele evapora e seca, não quer dizer que você já pode utilizar o estofado. Uma coisa é o veículo de transporte secar, outra é o princípio ativo fazer a cura e aderir ele no tecido. Então, por isso que no caso dos produtos base água, a gente fala em 24 horas, né? A principal, então, diferença que a gente vê na hora é o tempo de secagem. Outra, aí a gente tem a questão do odor. Os produtos base solvente, normalmente, eles têm benzeno na composição e ele é altamente tóxico, né? Cancerígeno com cheiro muito, mas muito forte, sem contar o risco de explosão, né? Tem uns produtos no mercado que falam que são solventes não inflamáveis, não conheço a composição, não sei se o solvente em si não é inflamável, que eu acho bem raro, ou se pela quantidade de solvente na mistura, ela torna-se não inflamável, tá? Então, não sei te dizer isso. E o produto base água que é totalmente seguro, né? Você vai aplicar, não vai ter risco de explosão, dificilmente vai ter problema de mancha na questão de despigmentação de tecido, que lembrando, boa parte desses solventes, eles são diluentes de petróleo ou até de tintas, né? Então, se você O nome aplica já diz, né, William? É solvente, né? é O nome solvente, já diz. exatamente. Isso. Então, se você aplica um produto desse em um tecido que teve uma carga muito forte de tingimento, pode ser que ele venha a causar um certo desbotamento, ou, em caso de tecido que foi higienizado, eu já vi relatos de tecidos que foram higienizados com produto em peróxido e o tipo de solvente reagiu com peróxido, causando desbotamento. Então, assim, o que eu vejo? Ele realmente, o base solvente tem o benefício de secar mais rápido, mas ele tem uns pontos de atenção que, se não levar em consideração, são bem caros para se resolver, né? E você falou um pouquinho sobre a questão da secagem. O que você me Sim. fala, William, de aceleradores? Né? Por exemplo, igual tem muita. Eu estou vendo alguns, inclusive alguns clientes meus, utilizando aceleradores, né? Alguma coisa que Uhum. ventile para acelerar a secagem, porque tem aquele incômodo. Você que trabalhou com isso, já fez impermeabilização, você sabe que você faz, depois você tem que voltar, porque você quer fazer o teste, em Sim, todo esse sim, sim. processo. O que você Sim. fala sobre isso? Nessa parte da secagem, eu digo para ti assim, ó, vou pegar o caso do ProImper com base em flúor, tá? O calor é muito bom para ele. O calor, né? O calor, ele secando em ambientes bem quentes ou com muito calor, o ângulo de repelência dele de gota vai ficar melhor, porque isso é uma característica do flúor. Com base em temperaturas elevadas, ele, além de acelerar, ele cria uma proteção mais duradoura com ângulo de gota melhor. O que é o risco dos aceleradores? Primeiro, dois riscos. Já vi muito acontecer. A pessoa errar a mão e queimar o tecido, principalmente a parte de suede, ele é um tecido quase que totalmente sintético, né? Então ele reage mal com calor, ele pode vir até pegar fogo, não apenas queimar, mas sim pegar fogo. E o outro ponto é você fez a aplicação do produto
e aquele soprador térmico que se usa, ele está, na verdade, espalhando o produto que está no tecido ao invés de secar. E daí, naquele ponto, tá seco, você foi fazer o teste, não funcionou. Que, na verdade, ele espalhou e jogou para o lado do Ele tecido para outra. arrasta, né? Ele Ele meio arrasta. que arrasta. Exatamente. Ele tira dali de dentro, dali daquela parte do tecido o impermeabilizante, aí secou bonitinho, mas não tem mais impermeabilizante ali, jogou para outro lugar, entendeu? Então, assim, se a gente falar assim, aceleradores, para conseguir um bom calor, conseguir o calor, eu acho bacana, mas temos que tomar cuidado com a parte da ventilação, dessa força do vento, porque ele pode causar problema. Entendi, entendi. E aí já vou emendar uma aqui, que já inclusive está na sequência, parece que foi combinado, né? O pessoal pergunta muito sobre... É outra característica assim, eu vou na casa do cliente, Uhum, lavei o sofá, e o cliente quer impermeabilizar. E o que acontece? Eu tenho que voltar no outro dia. E aí me aham. pergunta muito assim, Marcos, eu posso aplicar o impermeabilizante com a superfície molhada ou úmida, no caso? Não. Ah, eu não conheço, né? Quer dizer, já ouvi falar, tá? Mas não conheço, de impermeabilizante que você possa aplicar com tecido úmido. Qual é o motivo de não aplicar com tecido úmido? Primeiro ponto é que, para que o impermeabilizante funcione, o tecido tem que fazer a absorção dele, correto? Se o tecido está úmido, a capacidade de absorção dele já está reduzida. Por exemplo, vamos dizer que a capacidade de absorção do tecido seja 100. Se ele está 30% úmido ou 40% úmido, ele não vai absorver 100 do impermeabilizante, ele vai absorver menos. Com isso, ele pode ou não funcionar, ou funcionar de início e logo depois deixar de repelir. Qual é o outro problema que nós temos? Você acabou de fazer uma higienização. Digamos que você foi tratar um cheiro de urina ou uma mancha proveniente ali, vamos dizer, de um mofo. Você provavelmente utilizou um produto à base de peróxido de hidrogênio, que é o produto indicado para essa situação. O produto à base de peróxido de hidrogênio, quando aplicado no tecido, mesmo que com enxágue, você não consegue removê-lo totalmente. Ele é de difícil remoção. E ele pode ficar ativo no tecido por até 7 dias. Ou seja, você acabou de fazer a higienização. Se for aplicar, o peróxido vai inibir a ação do impermeabilizante. Esse já é o outro ponto, né, que a gente tem. E, dependendo ainda, um terceiro ponto que a gente pode falar, dependendo de como esteja úmido, de como esteja úmido o tecido, a partir do momento que você jogar um produto ali, um impermeabilizante, aquela umidade pode acabar também rediluindo, vamos dizer assim, o impermeabilizante e você enfraquecendo ele. Eu já vi até falar, eu já vi alguns fabricantes, eu não vou citar, mas falar o seguinte: olha, você pode utilizar desde que tenha 20% de umidade. Aí você fica naquela, né? Meu, peraí, mas como que Como é que eu vou faz isso, medir? né? Como que eu Como é? vou medir? Aham, Eu já exatamente. escutei isso, né? E a primeira pergunta que eu fiz, tá bom, como que eu vou medir? Aham. Porque ele diz o seguinte: se tiver acima de 20, se tiver 30, vai diluir o produto, não vai ter uma. Então, assim, Sim. é Mas sabe o que melhor então acontece? não fazer dessa forma, né? É. Sabe o que acontece? Essa foi uma resposta daquilo que estaria na cartilha, entendeu? Quando eu digo a cartilha, assim, ó, pela composição química do produto, por isso, por aquilo outro, se tiver até 20%, beleza, bacana. E como é que a gente bota isso em prática? Ah, não dá para botar em prática. Entendeu? Como que faz? Não faz, né? Não faz, entendeu? Mas se tu quiser, dá, sim. Então, só para não dizer que não dá, a pessoa diz de forma técnica que sim, porém, não é possível fazê-lo na vida real, né? Por assim dizer. Muito bom, muito bom. Outra aqui clássica. Lógico, você faz muito tempo que você não faz isso, mas você tem uma noção por conta do impermeabilizante. O pessoal pergunta muito o seguinte: Uhum. quanto que eu cobro para fazer impermeabilização? Bah. Porque você, no mínimo, você como impermeabilizava, você tinha aí a sua técnica de cobrança, né? Você falava, puta, esse sofá eu vou cobrar tanto. Conta para nós como que era. Então, mesmo na época que eu trabalhava, os amigos de São Paulo, por exemplo, falavam assim: ô William, quanto é que eu posso cobrar por uma impermeabilização? Eu falei, pá, cara, como é que eu vou dizer? O meu mercado é diferente do teu, né? A gente está em regiões de mercado diferente. Então, aí, porque sempre tem já esse ponto que é quanto que a região que tu está inserido aceita pagar de impermeabilização, né? Esse é o primeiro ponto. Mas o que eu digo para ter em mente é, assim, o custo. Digamos que, vamos arredondar, né? Custa R$ 200 o produto de impermeabilização e você, para fazer, você vai gastar R$ 100, aquele estofado. Então, assim, R$ 100 é só o seu custo de produto. Tem mais o seu custo de hora trabalho, né? Mais o seu custo de deslocamento. Quanto que você acha que tudo isso vale para formatar o preço? Entendeu?
E lembrando que talvez seja necessário retornar para uma aplicação de um reforço, um ponto ou outro, que isso pode vir a acontecer. Então, tudo isso tem que estar entrando na sua conta. Se custa 100, você tem mais um custo, por exemplo, de transporte e tudo mais, vai fechar 150, não dá para fazer por 200, né? Então, porque você não tem chance nenhuma para erro e também não, ninguém está trabalhando para ganhar R$ 50 por, né, por cada serviço, né? Vai ganhar mais. Uhum. Então, eu acho que, primeiro de tudo, tem que entender o custo da sua mão de obra e o quanto que você vai querer ganhar em cima disso. Se vai ter um custo aí, pelo menos, de 100, 150 reais, por exemplo, o meu entendimento é que por menos de 400 não dá para fazer um serviço. Óbvio que Exatamente. cada um tem que olhar a sua região, né? E isso lógico, que é importante, né? No treinamento eu dou um range de preço, mas eu sempre deixo claro que é o seguinte: depende muito da região, depende muito do seu negócio. Às vezes eu trabalho sozinho, eu não tenho escritório, não tenho nada, mas pode ser que eu tenha, sei lá, Aham. um pequeno local para guardar as coisas, aí tem a manutenção do meu carro, tem uma série de outros fatores Sim, que vai mexer nesse. O ideal é separar os seus custos fixos, variáveis, tem a sua tabelinha, quanto que custa o meu dia, né? A minha exatamente. hora. Tipo assim, por exemplo, se eu não gastar nada fazendo nenhum serviço, quanto que eu tenho de despesa fixa? Pô, eu tenho 3.000, se eu não operar, eu já tenho um custo, eu tenho uma partida todo mês de 3.000. Bom, então já tem esse custo. Aí, como cada serviço que eu faço, eu agrego mais quanto de custo, que é o custo variável. Quanto que eu preciso para que eu tenha, vamos dizer, uma renda que vale a pena eu ficar me sacrificando no final de semana e à noite e tirando esse tempo da minha família? Quanto que isso vale? Entendeu? Não, eu preciso de X. Então, é isso que eu tenho que cobrar, porque eu vou fazer uma quantidade média X de serviços, impermeabilização ou higienização, então tem que ser dessa maneira. Deu uma pequena travadinha aí. Tem mais essa que é a internet hoje em dia, né, com pandemia, todo mundo está na internet. Então a gente tem que se acostumar com as travadas. Sobrecarrega a internet, todo mundo, né? Imagina. Todo mundo. Muito bom. Só para falar para o pessoal aqui, a gente daqui a pouquinho vai abrir algumas perguntas, né? Eu listei as 10 mais clássicas. Se a sua não foi respondida, a gente vai abrir aí alguns minutinhos para eu pegar algumas perguntas lá do chat, né, do YouTube, eu vou dar uma olhada. E aí tem uma clássica aqui, né? Essa aqui o pessoal pergunta direto. Uhum. Quanto de impermeabilizante eu uso? Né? Então, assim, a pessoa compra lá um galão de 5 litros. Mas quanto que eu vou usar? Né? Aham. E sempre eles perguntam isso, eu já emendo outra. Como fazer quando o tecido tem a trama muito aberta? Né? Porque eu acho que elas estão bem relacionadas. Sim, Quanto sim, você sim. vai usar e depende da trama também, né, William? Exatamente. O espaçamento da trama e o tipo de tecido influencia diretamente no consumo do produto, né? Um tecido com trama bem fechada e não tão absorvível assim, vamos dizer, por exemplo, alguns tipos de suede, né? Você vai gastar bem menos produto. Já se a gente pega um produto à base de algodão ou um linhão cru, com espaçamento bem grande entre as tramas, você tem que gastar muito mais. E aqui tem um cuidado, né? Eu já, na prestação de serviço, quando trabalhava com isso, eu peguei um caso de umas cadeiras onde o espaçamento na trama era tão grande que mesmo você botando bastante produto, não era o suficiente para que ele conseguisse criar a tensão superficial entre aquele espaçamento das tramas para inibir a passagem da água, tá? Então, você colocava a gota ficava por algum tempo, depois começava a passar, e a partir do momento que ela passa e ela molha, umedece a parte de baixo daquele tecido que não está impermeabilizado, o tecido absorveu a umidade, ele perde totalmente a capacidade de repelir e passava todo o líquido. Então, isso é uma pegadinha. O que a gente fala, vou pegar na questão do Proimper, né? Para tecidos suedes, em média, 250, 270, até 280 ml por metro quadrado de tecido impermeabilizado, né? No caso de linho, a gente já fala em 300, até uns 330 ou 340, né? O linho realmente ele necessita de mais produto. E aqui tem um probleminha que os profissionais enfrentam, que como o impermeabilizante é um produto que ele é pronto uso e ele não sai barato, a gente sabe disso, eles acabam querendo dar uma economizadinha, às vezes tomar um cuidado na aplicação para não gastar demais. E aí normalmente dá o problema.
aí dá o problema. Eu sempre digo assim, bota-se um pouquinho a mais já no preço do serviço, para você fazer uma coisa com uma margem de sobra ali, para que você não tenha problema. Se você fizer muito no limite, trabalhando sempre no fio da navalha, uma hora vai dar problema e esse problema vai custar bem caro. E o excesso também é ruim, né, William? O excesso também é ruim, porque ele pode causar diferença de tons em alguns tecidos mais sensíveis. Tecido de algodão, ele pode causar diferença e, dependendo dos produtos, pode causar uma diferença de toque ou de tom, né? Então, o excesso também não é interessante. Tá, agora tem uma clássica, hein? Deixa eu ver se a galera o pessoal fique atento agora que essa aqui, por isso que tem que ficar gravado, porque essa aqui é clássica, essa aqui eu escuto todo dia. Qual a durabilidade do impermeabilizante à base de água? Vamos lá. Se for num táxi que roda em São Paulo, eu acho que não dura um mês. Entendeu? Assim, ó, a durabilidade está ligada a 2 pontos. O primeiro é a frequência de utilização. O segundo é da própria característica do tecido em que ele foi aplicado, né? O tecido, quanto mais resistente for ao uso, à abrasão, mais fácil para que o impermeabilizante chegue a durar o que a gente estima que é 1 ano, né? Agora, se for um tecido que ele se desgasta muito rápido com a utilização, ele se desgastando, ele tira junto partículas do impermeabilizante que vão enfraquecendo a proteção e ele não vai durar daí esse tempo. Ele pode durar 6 meses, 8 meses, né? Então, assim, o impermeabilizante em si, ele foi fabricado para que em condições normais, um tecido que aguente o atrito, ele dure 1 ano. Mas a gente sabe que se tem uma utilização acelerada ou se o tecido se deformou demais, não vai durar. Essa de deformou é outra experiência que eu tive na época que eu fazia prestação de serviço. Fui na casa de um cliente, ela me encomendou para fazer impermeabilização num sofá de 3 lugares, numa poltrona patchwork, e num conjunto de 6 cadeiras. As cadeiras, elas tinham suede animalium, tecido importado. O sofá tinha um suede normal, desse nacional, que a gramatura é mais fina, e o tecido da poltrona também era importado. Eu sei que eu fiz a aplicação, depois de 2 meses e meio, ela me chamou. William, meu sofá não está mais impermeabilizado. Eu disse, não, então tem garantia, eu vou aí para refazer o serviço. Cheguei lá, fiz o teste no sofá, realmente não estava mais impermeabilizado. Só que eu vi que o sofá, ele estava deformado. Normalmente, o ponto da costura termina no final do braço ou termina no final da chaise, né? E aquela Tá. parte da costura do fio já estava para baixo. Eu falei assim, teve alguma coisa diferente que aconteceu nesse seu sofá? Porque parece que ele deformou um pouco, né? Ela falou assim, não, realmente ele deformou, eu estou brigando com o fabricante, porque depois de 3 meses o tecido se esticou inteiro, a espuma se deformou inteira. Eu falei, bom, então acho que eu já sei o que aconteceu. Esse seu tecido, se ele se deformou, ele teve que esticar. Esticando, ele criou pontos de fissura que não existiam no impermeabilizante. O impermeabilizante não consegue, não tem a mesma elasticidade que o tecido tem a ponto de deformar. Como ele ultrapassou essa capacidade do impermeabilizante, é por isso que provavelmente a gente teve esse problema, né, de estar passando o líquido agora. Eu reapliquei para ela, no sofá, e aproveitei para fazer os testes nas cadeiras. A cadeira cujo tecido não deformou estava perfeito, poltrona de patchwork perfeito, só o sofá cujo tecido se deformou, que não tinha mais impermeabilização. Olha só. Né? Mas se você não questiona também, você não ia saber disso nunca, né? Você ia ficar com Não aquele ia saber negócio na cabeça, meu, que merda que foi essa, né? o que O que aconteceu, né? Então, aconteceu? como eu falei, se o negócio estica demais, não funciona. Teve uma vez que eu atendi um cliente, já na época da indústria aqui, que ele perguntou se ele poderia impermeabilizar lycra. Eu falei, cara, é possível, mas vamos entender o seguinte, tu pega uma lycra, ela estica demais. Então, se tu impermeabilizar ela, com ela tiver retraída, depois for usar, o impermeabilizante não tem a capacidade de se esticar tanto para criar ainda aquela camada de proteção. Agora, se tu conseguir fazer a impermeabilização com essa lycra esticada ao máximo, provavelmente vai funcionar. Cara, eu não sei como, mas ele conseguiu esticar esse tecido inteiro, aplicou o impermeabilizante, esperou a cura, 3 dias depois ele me retornou e falou assim, ó, tá perfeito, impermeabilizei e funcionou perfeitamente. Mas ele teve esse cuidado de esticar, né? Porque se ela tivesse Exato. retraída, a hora que Não tem como. esticasse, abria. Exatamente, não tem como. Na época que eu fiz escola técnica, a gente tinha na aula de mecânica, eles falavam que era o ponto de escoamento, né? Todo material de lata. Mas tem aquele ponto que seria, antes de arrebentar, que ele escoa, né? Que é o ponto que não tem mais volta.
é o que acontece em muitos casos do tecido. Ele não rasgou, mas ele chegou num ponto onde ele se deformou, ele não volta mais para o estado dele, e a partir dali a gente tem um problema naquela área que o impermeabilizante não vai estar mais funcionando. Pensa que o pessoal, você pensa que impermeabilizar é só aplicar, né? Porque tem muita gente que também reclama pra caramba, compra impermeabilizante e fala, vou fazer, né? Vai lá e tenta fazer, aí dá um monte de merda aí no meio do caminho. É que tem que entender assim, ó, a impermeabilização, na verdade, para funcionar, ela é uma fórmula química, na verdade. A gente não está colocando por cima do tecido um plástico que vai inibir a água. Está botando um produto químico, né, que se espera que o tecido esteja de uma tal maneira onde ele possa vir, se apoiar, fazer a cura, se grudar realmente ali naquele tecido sem alterar o toque, e que quando você derrubar um líquido e esse líquido formar com as outras composições que ele vai ter, ele vai criar uma diferença de tensão, e essa diferença de tensão entre um e outro é que vai estar causando a repelência, entendeu? É isso que acontece, por isso que precisa da quantidade correta de produto para que possa ter essa força entre... é como se fosse botar assim, ó, o polos opostos se atraem, né? Se você pegar um ímã, polos opostos se atraem. Bota da mesma polaridade, não vai funcionar. É isso que eles não vão se grudar. É isso que a gente tenta fazer com a impermeabilização, entendeu? Pegar e deixar os dois com o mesmo polo para que eles façam a repelência. Se a gente não tem essa mesma força no impermeabilizante que foi colocado, se ele não estava com o tecido preparado para receber a impermeabilização, ela simplesmente não funciona. Lembra que quando eu falei lá no início, né, que eu tentava limpar a piscina jogando produto igual um louco, mas não tinha equilibrado o pH? É o mesmo ponto. É o mesmo ponto. É o mesmo ponto. Não, isso que você falou também, né? Voltando numa das diferenças que eu sei que tem entre a base água e solvente, é justamente o que você acabou de falar, o toque. Sim. E muitas vezes muda, inclusive, a característica. Muda. A cor, né? Dependendo da cor, quando você cria aquele... Né? Aí muda a característica. Aí o cliente fala, puta, meu, o que você fez aí? O que aconteceu? O que aconteceu? Não era esse. Sim, já vi tecido ficar endurecido com solvente, e uma coisa que quem faz higienização pode perceber, principalmente no linho, vou fazer a higienização, tu começa a borrifar o produto, daqui a pouco parece que foi o Zorro que passou, começa a aparecer umas coisas assim, meio que vê que é em zigue-zague, que vai passando, que normalmente é característica de impermeabilizante base solvente, que foi jogado, e tu vê direitinho aquela marca do vai e vem, assim, do pulverizador, só para entender o nível de agressão que tem no tecido quando tu usa um base solvente, né? E muitas vezes eu fazia higienização, o cliente olhava, começava a pulverizar o produto no tecido, ficava cheio daqueles riscos assim, ele olhava para mim assim, o que tu fez? O que tu fez? Aí eu tinha que explicar o que era, eu falava que aquilo já estava marcado, mas quando secasse não ia ter problema algum. Muito bom, muito bom. O pessoal acho que está gostando aí, né, galera? Tá muito legal aqui o nosso bate-papo, eu acho que tá bem bacana. E eu peguei umas clássicas. Essa aqui eu vou te falar que também é muito clássica. E essa aqui eu falo mais. Além dela ser clássica, ela é... Quando dá problema, normalmente é por causa disso. Como eu preparo a superfície para receber o impermeabilizante? Bacana. Essa aí é fantástica. Essa entra naquela parte do processo que a gente falou, né? Lembrando o ponto que eu disse que toda a impermeabilização é um processo de equilíbrio químico, né? E a gente teria então que preparar essa superfície. O que é? O produto foi preparado para que seja aplicado num tecido sem contaminação. O que é sem contaminação? Sem resíduo de sujeira, pode ser suor, gordura corporal, poeira. Sem resíduo de produtos de higienização, que são os tensoativos e tem o peróxido que eu falei. E tem um outro ponto que isso vem muito em sofás novos, tá? Que é a questão de tensoativo para devolver o toque do tecido. Esse tecido que a gente vê pigmentado, na verdade, eles passam por um processo de tingimento na tecelagem, né? E dependendo do processo que foi passado, ele deixa realmente um toque muito ruim, muito duro no tecido, né? Áspero. E o que eles fazem? Para devolver esse toque, eles fazem uma imersão em uma solução tipo de um amaciante, realmente, muito carregado de tensoativo, para devolver o toque, faz para secagem, embala e vende. Isso chega na indústria do sofá, eles cortam, montam o sofá. Eu tive já a experiência de que eu trabalhava fazendo impermeabilização para indústrias de estofados, e quando a gente vê o que acontece lá dentro, sujou, eles pegam um thinner, passam em cima do tecido, tira a cola, tudo mais, e isso vai embaladinho para casa do cliente, onde fala
o meu sofá é novo, não precisa ser higienizado, tá tudo ok. Aí tu passa o impermeabilizante, não dá certo, não sabe o porquê, né? Essa é clássica também. Entendeu? Então, assim, qual é o preparo? Superfície sempre limpa. Higienizou, muito enxágue, apenas com água, muito enxágue mesmo, secagem, e eu ainda tenho uma dica que eu pego, que eu trago da época que eu trabalhava na prestação de serviço. Nunca faça uma impermeabilização logo na sequência da higienização. Deixa secar o estofado, diga para o seu cliente utilizar por 1 ou 2 dias, por quê? É difícil arrancar todo o tenso ativo. O cliente utilizando o atrito dele com a roupa no tecido vai tirar aquele resíduo que acabou ficando. Outro ponto, sempre que a gente molha um tecido, lava um tecido, as tramas se retraem e depois, com o tempo do uso, elas vão voltando ao espaçamento normal. Lembra que eu falei lá do sofá novo, mas a gente às vezes impermeabiliza, dá um tempinho, o tecido dá uma esticada, cria ponto de fissura? É a mesma coisa que pode acontecer. Às vezes pode chegar, fazer no dia seguinte, impermeabilizar, funcionou, fez o teste bacana, daqui a 20 dias o cliente fala, está passando água. Tu vai ver, na verdade, o que aconteceu, o tecido voltou, a trama estava assim, você impermeabilizou desse jeito, o tecido, depois do uso, ele começou criar espaçamento, criou buracos que não tinham, e ali começa a ter a passagem de água. Então, eu sempre recomendo o cliente utilizar pelo menos um dia para que a gente consiga tirar aquele resto de tenso ativo, estique o tecido e quando você vier fazer a aplicação, o tecido esteja já no estado normal de dilatação dele, espaçamento das tramas, e daí o resultado da impermeabilização é mais duradouro. Essa dica serve também para sofá novo, aquele cliente que fala assim, meu sofá chegou, não quero nem sentar, eu quero impermeabilizar. Diz para ele sentar. Ele sentar uns 2, 3 diazinhos ali para também trabalhar aquela fibra, criar o estresse nos pontos das costuras do estofado, porque se não fizer, mais para frente isso pode dar um problema. Vou falar um caso aqui, daí foi de consumidor. Antes de começar a fazer impermeabilização, comprei meu apartamento, comprei o sofá e mandei impermeabilizar. Perfeito, sofá novinho. No comecinho ali, o primeiro mês eu fazia o teste, beleza. Segundo mês, teste, beleza. Terceiro mês estava passando água. Tem um ano, liguei na hora, né? Liguei na hora, o pessoal foi lá, a empresa é muito conceituada, tinha 30 anos de mercado já, reaplicaram em tudo, e daí não deu mais problema, ficou mais um ano sem problema algum. Mas o que eu tinha percebido? Que no ponto que era a chaise, que tinha o chaise e apoio de braço, que a gente mais utilizava, não tinha impermeabilização. No ponto que a gente não utilizava, estava impermeabilizado. Depois eu fui entender a dilatação do tecido. Eles fizeram impermeabilização com tecido novo, fizeram lá na fábrica ainda, veio para mim, eu comecei a utilizar, o tecido começou, vamos dizer assim, a achar o seu ponto, né, a se encaixar melhor ali na espuma e tudo mais, criou o espaçamento e deu o ponto de falha. Ô, Willy, como que você fazia para vender? Por exemplo, cara, eu vou lá e compro o meu sofá, novinho. Aham, Aí aham. você chega para mim e fala que precisa lavar. Aí eu fico puto, falo, meu, você é louco, cara. Como que eu vou lavar? Como que você fazia? O que você falava para ele, para que ele entenda que isso é necessário? Então, assim, Marcos, isso era bem complicado. O cliente com sofá novo, ele não quer que tu lave. É novo, é novo. É igual o carro zero. O carro zero para a pessoa não tem problema algum. Quem é do detalhamento sabe que tem correções a serem feitas, né? Então, eu explicava para o cliente que como o sofá dele acabou de chegar da fábrica, eu explicava toda essa situação, dizia que eu não sabia o que poderia ter ali, eu não poderia me responsabilizar totalmente caso o produto não funcionasse. Porque, como eu falei, eu dependia dessa parte química, né, para que ele tivesse o resultado esperado. Em muitos sofás, eu fazia um teste, pegava um pouquinho de água, chegava num cantinho e derramava um pouquinho de água em cima. Se ali já tivesse repelência, eu já mostrava para o cliente que tinha uma contaminação. Às vezes até eu conheço como goma, né, porque eu sou um pouquinho mais antigo, não sei se é esse nome ainda, mas é comum pulverizar alguma coisinha sobre o tecido para no transporte, caso suje, você conseguir passar um pano úmido e remover. Então, esse tipo de proteção que eles colocam, que ela é temporária, ela inibe a ação do impermeabilizante, a pessoa começa a usar, ele sai a impermeabilização junto, e daí sua impermeabilização não funciona. Então, eu jogava um pouquinho de água e mostrava, tá vendo essa repelência aqui? O tecido não tem repelência. Essa repelência vem de algum contaminante que está aqui. Eu preciso limpar para depois fazer a aplicação do produto. Muito bom, muito bom. Não, essas dicas são. E você falando disso, eu conheço uma pessoa, uma vez eu questionei ele sobre tecidos, que trabalha Uhum. na indústria têxtil, e ele me falou disso. Ele me falou na própria tecelagem, tem óleos lubrificantes, passa por engomagem de amido, existe uma série de coisas
que nos bastidores a gente não sabe, mas que passa, o tecido tem. Né? Exatamente. Então tem uma série de Lembra um coisas. ponto que eu falei ali, que eu trabalhei prestando serviço dentro de uma indústria de estofado, que eu impermeabilizava os sofados para ele? Então, esse cara foi muito bom porque ele me deu muitas dicas, tá? Antes de conhecê-lo, eu fui fazer uma impermeabilização num sofá de uma cliente, eram 3 chassis, fiz a aplicação, no outro dia eu fui lá fazer o teste, né? Primeira chassis, perfeito, segunda, perfeito. Na terceira, na hora que eu joguei, a água foi escorrendo, chegou no meio e passou. Eu assim, nossa. E era tipo assim, redondo, assim, era um círculo, né? Falei assim, nossa, eu não passei produto aqui. Tudo bem, sequei na hora, piquei bastante produto para não, né, não passar mais vergonha. No outro dia fui testar, mesma coisa. Falei, gente, mas não pode. E era redondo, assim, ó. Redondinho o negócio. Aí eu peguei e falei com a cliente, olha, não sei o que tem aqui, posso higienizar para aplicar novamente o produto? Ela disse, pode. Apliquei, higienizei, apliquei o produto e resolveu. 2 ou 3 meses depois, eu fechei parceria com essa loja, estava lá dentro, aí eu vi o rapaz falando assim, aqui caiu tal coisa, caiu cola de não sei o quê. O cara pegou o thinner, e por coincidência, ele foi bem no meio da chaise, pegou o paninho de thinner fazendo assim, ó. Eu falei, filho da mãe, agora eu já sei o que aconteceu naquele estofado. Entendeu? Isso é muito comum. É muito, mas muito comum mesmo. Entendeu? E aí, mas era um sofá novo que não deveria ter problema, me deu uma baita de uma dor de cabeça. Então, e nisso é importante, até para o pessoal que está assistindo, depois da impermeabilização, falar para o cliente, né, como que ele deve fazer para manter. Sim. Porque se você não explica para o cliente, o que ele vai fazer? Caiu, sei lá, o café. Ele pega um pano sujo ou com um determinado produto, passa ali, pronto. Aí já começa um problema, né? Exatamente. Outra coisa que ele vai fazer é assim, eu tenho que fazer a limpeza, eu tenho que limpar o sofá, deixa eu botar um pouquinho de sabão de coco num paninho com água e passar no sofá. Porque é aquele negócio do neutro, né? Eu quero neutro. Exatamente. Então, assim, manter a manutenção de um sofá higienizado é muito tranquilo. É basicamente aspiração e pano levemente umedecido, sem esfregação, entendeu? Não tem nada demais. Qualquer coisa além disso, tá inventando para criar uma dor de cabeça e normalmente vai agredir a impermeabilização. Muito bom, muito bem. É isso aí, tá bem legal aqui, viu? E agora que você falou isso aí, já veio outra pergunta aqui, ó. Você acabou de falar quase, não pegou. E agora, o que eu faço? O Não cliente pegou. ligou e falou, cara, não deu certo, eu fiz aqui e não deu. Como que faz? Não pegou. Volta e vamos ver aquela questão dos processos. Foi higienizado? Foi feito enxágue? Como é que foi feito o produto? Era um sofá novo, não pegou, cara? Provavelmente tem um contaminante. Provavelmente tem um contaminante. Agora sim, era um sofá, por exemplo, de 2,50 m, eu levei meu galãozinho cheio de 5 litros, retornei com 3 litros. Cara, aí provavelmente tu botou pouco produto. Aí realmente vai ter que refazer da maneira correta e aplicar mais produto. E aí aplica em cima mesmo, do Aplica em jeito que já cima. O que está. acontece? O produto não está em quantidade suficiente para criar repelência, né? Então ele vai fazer a absorção, só que ele tem aquela assim, não, peraí, eu gastei 2 litros, né? Eram para gastar 3, então vou aplicar só 1. Não funciona. Esquece, é como se não tivesse impermeabilizado, gasta os 3 litros que são necessários, porque senão não vai funcionar novamente. Isso não é tipo uma poupança onde tu vai colocando aos pouquinhos, sabe? Ou tu consumiu aquilo naquele momento da impermeabilização, ou então não vai funcionar. Se são três de uma vez só. Não pode ser 1 litro hoje, 1 litro amanhã, 1 litro depois. Não é assim que funciona. Uma pergunta que não está aqui, mas eu lembrei agora, é bom te perguntar. Quantos enxágues você fazia? Terminei o sofá. Assim, ó, eu fazia, se não fosse impermeabilizar, eu fazia de 2 a 3 enxágues e depois eu passava secando. Agora, se eu tivesse que impermeabilizar, eu passava de 4, 5, 6 enxágues. Se eu tive que tratar, por exemplo, assim, era muito comum aqui, mofo, porque eu estou em região litorânea, né? E urina de cachorro. A região que eu atendi era muito apartamento, todo mundo tem animal, aí eu fazia aí, às vezes, até 7, 8 enxágues, cara. Infelizmente, se eu tenho que impermeabilizar, eu fazia, e eu impermeabilizava de 2 a 3 dias depois. Não impermeabilizava na sequência. Eu pedia para o cliente utilizar o estofado para depois fazer a aplicação do produto. E se sujasse? Eu fiquei Cara, pensando aqui, né? Você fala para o cliente, tá liberado, pode usar isso uns 2 dias, mas tem que usar com moderação, né? o que que eu trato, tá?
Eu acho que aquilo que a gente faz com o cliente é um contrato. Eu me comprometo a higienizar, usar todo o meu conhecimento técnico para higienizar e depois impermeabilizar. O cliente se compromete a não danificar o trabalho que eu fiz. Então, o que é o não danificar? Precisa utilizar o estofado? Bacana, claro que precisa. Tu não vai ficar 3 dias sem usar a tua sala, sem sentar. Mas tu vai utilizar sem sujar. Se sujou, eu vou ter que cobrar para fazer a limpeza. Ah, mas sujou só um pontinho ali. Esse pontinho que sujou, vou ter que limpar, vai ficar úmido, eu não posso impermeabilizar, tenho que voltar em outro dia. Não vou te cobrar uma higienização completa, mas tenho que te cobrar uma taxa. Eu sempre digo assim, ó, tudo aquilo que é acordado antecipadamente, não tem problema. As partes só têm que estar cientes, entendeu? A gente, Uhum. na verdade, não percebe, né? Mas tudo à nossa volta é um contrato. Quando a gente pega um ônibus, por exemplo, tem um contrato envolvido. Eu entrei no ônibus, qual que é o contrato? Eu me comprometo a pagar a taxa que você cobra e você se compromete a me deixar no ponto de ônibus da parada, que é destino desse ônibus, né? Então, ali tem um Uhum. contrato, mesmo sem papel, tem um contrato envolvido. E nessa relação que a gente tem com o cliente, é um contrato, e um contrato prevê, verdade, obrigações para ambas as partes. Exatamente. Muito bom, muito bom. Essa aqui parece simples, mas não é tão simples assim. Muita gente pergunta ainda. Uhum. Posso diluir o impermeabilizante? O cara fala assim, meu, eu vou fazer isso aqui render. Eu posso diluir? Cara, eu vou dizer para ti, assim, primeiro de tudo, não pode, tá? A resposta aqui é não, não se deve. Como eu falei lá no começo, impermeabilizante é um produto pronto uso. Você tira ele do galão, né? Coloca no seu pulverizador, aplica, deu. Mas eu já recebi um contato de um cliente uma vez que falava que ele diluía o produto e funcionava. Falei, rapaz, sorte a sua, mas eu não sei por quanto tempo esse produto vai durar ou por quantas vezes você vai ter a sorte de funcionar, porque ele não é para funcionar, ele é um produto que foi feito para pronto uso. Você vai tirar do galão, colocar no pulverizador e aplicar. Então, assim, reforçando, produto de impermeabilização não deve ser diluído. Muito bom, muito bom. Outro ponto, Oi. Marcos, deixa eu até falar aqui, não só a diluição, é muito importante tomar o cuidado, assim, todo produto tem uma validade, né, pela fabricação, normalmente são 2 anos, mas ele tem uma outra validade após aberto, né, normalmente na parte dos produtos de impermeabilização são 3 meses após aberto, mas a gente considera esses 3 meses com, dizendo que não tem contaminação externa do produto e que ele vai estar no galão dele, né, bem fechadinho, protegido do sol e do calor. Mas a gente sabe que é muito comum sobrar impermeabilizante no seu pulverizador, né? E daí você colocar de volta dentro do galão onde você comprou o produto. Aí a gente pode começar a ter uma contaminação do impermeabilizante, e essa contaminação, dependendo do tempo que esse galão fique parado, pode ser que ele não dure os 3 meses. Ele pode durar uma semana, 2, 3. Então, é muito importante. Se você não vai ter uma impermeabilização logo na sequência, não sei se vale a pena você colocar de volta no galão aquele impermeabilizante, porque, assim, às vezes, por 300 ml de produto que sobrou, você pode perder os 2 litros que estão ali e dá uma dor de cabeça, entendeu? Então, muito cuidado nesse ponto de tirar novamente do pulverizador e colocar no galão. Sobrou 200, 300, 400 ml, cara, lembra que eu falei lá na frente, às vezes tu cobra um pouquinho mais do cliente para fazer com capricho, né? Bota no sofá do cliente, garante que ali tu não vai ter um problema e não contamina aquele produto que está lá no galão. Muito bom. Não, e outra coisa, né? Pode acontecer também da pessoa comprar um novo, tem um pouquinho nesse galão aqui e colocar junto, né? É Colocar pior junto. ainda, né? Aí pior ainda, é pior ainda. É Esse pior aqui ainda. tá mais velho, esse aqui novinho, você vai, coloca, pronto, aí enrosca. Pronto. Exatamente. É aquela, como é que nossos avós falavam, né? Uma maçã podre apodrece todo o restante. É O assim, né? resto. É Exatamente. assim que funciona, entendeu? Então, esses são os pontos de cuidado que a gente tem que ter. Lembrando que a gente sempre está trabalhando com produtos químicos, né? E todo produto químico ele foi pensado para trabalhar em determinadas situações. Fechado, a validade dele é mais longa. Depois de aberto, não, você abriu, ele já tem a contaminação pelo ar e tudo mais que vai ficar ali dentro e isso vai causar problema para ele. Para que vocês entendam, né? Para que quem está nos vendo entenda. As invasadoras, na verdade, elas fazem um processo onde o produto entra e fazendo a retirada do ar que está ali dentro. Ou seja, quando a gente fecha e sela, realmente a gente fechou sem um ar ali dentro, né? A gente tem o mínimo possível ali dentro.
E quando a gente abre, a entrada do ar é normal. Então, ainda mais quando você despeja um pouco do produto fora, se, digamos, a gente tinha uma altura de 2 centímetros de espaço para entrar ar, quando você tira, a gente já tem 5 centímetros, 10, 15, entendeu? Então, quanto mais ar tiver, menos tempo vai durar o produto que está ali dentro do galão. Muito bom, muito legal. Muito bom. E agora vamos falar aqui, né, que a gente já conversou no passado, eu conversei com você, e o ProImper, ele passa por diversos... Ele vai se aprimorando, né? Vocês vão cada vez mais aprimorando. Como que Sim. tá isso? Teve alguma nova aí, não? Teve. Então, assim, ó, para entender, né? A indústria ela tem que estar o tempo todo atenta a novas tecnologias e novos desafios. Então, a gente nunca pode parar no tempo, né? A gente lança um produto agora, acompanha a performance dele e fica observando o que está acontecendo de novo, de novas tecnologias, em tecnologia de tecido, por exemplo, para que a gente sempre consiga oferecer o melhor possível aos clientes, né? Então, o ProImper, ele tinha uma base antes que era derivada do siloxano, que é um silicone, né? Só que a gente viu que ele começou a ter umas deficiências e a gente pegou e foi pesquisar um outro princípio ativo que pudesse ser mais eficiente. Hoje, ele tem uma base em flúor, que é bem mais eficiente do silicone, e traz outros benefícios, né? Por exemplo, uma base de silicone, se o ProImper caísse no piso, a pessoa não via, ele secava, era difícil de remover aquela mancha que ele deixava, e o piso ficava extremamente liso. Hoje, isso com flúor não acontece, né? O cheiro do silicone também era bem mais forte, o cheiro do flúor hoje ele é bem mais fraco. E um grande benefício é que hoje o ProImper, com base em flúor, ele tem uma capacidade de aderência melhor no tecido e ele também consegue repelir líquidos quentes. Com líquidos até 65 graus, 70 graus, ele vai conseguir repelir. A versão anterior, Caraca, a temperatura do líquido deveria estar em torno de 35 a 40 graus. caramba. Então, líquido quente agora já Sim, caiu líquido. nessa... Sim, agora a gente tem essa proteção. Então, como eu falei, a gente tem que estar sempre acompanhando a evolução do mercado e a necessidade, vendo novas tecnologias e aplicando isso para o profissional na ponta, né? A gente não pode, não, tem um produto, ele faz isso, está vendendo bem, vamos deixar. Não, não é assim. A gente tem que acompanhar o tempo inteiro e a gente não pode bobear e ficar para trás, não. Até o sabão em pó se reinventou, por exemplo, o Omo hoje, ele vem com peróxido de hidrogênio. Por isso que teve a mudança. Aquela caixinha branca, porque ele é um produto com peróxido, entendeu? Na composição dele. E ele Uhum, nunca teve isso. uhum. Muito bom. Muito bom, cheguei aqui na minha 10ª. Vamos ver agora. Deixa eu ver como que tá a galera aqui. Não estava olhando o YouTube. Ah, tá todo mundo aqui ainda nos acompanhando. Isso é muito bom, né? E agora eu vou ver, vamos perguntar aqui para a galera se tem alguma pergunta, né? Vou abrir para algumas perguntas. A gente já, embora já, ó, já a gente está conversando 1 hora, William. Já 1 hora Lembra que parece que foi. exatamente. Na hora que o assunto tá bom, 1 horinha de prosa passa voando. É muito rápido, cara. 1 hora a gente já falou aqui, brincando, mas foi muito legal. E agora eu vou ver se o pessoal aqui tem algumas dúvidas para a gente Uhum. trazer. Pessoal, é importante ressaltar o seguinte também. Lógico que eu não vou conseguir pegar todas as dúvidas aqui, eu vou escolher algumas, né? E eu até te falo, viu, Eli, isso aqui é um assunto para, de repente, para até uma outra live. De repente, se tiver muita dúvida, a gente perceber, a gente marca uma outra, ou marca uma outra de um assunto até diferente também, a gente pensa aí. Deixa eu ver Sim. aqui. A primeira que eu peguei aqui, ó, do Wagner, é o seguinte, eu acredito, essa é tranquila. No litoral, a secagem é diferente? Cara, no litoral, assim, ó, no verão seca muito rápido, tá? No verão aqui seca muito rápido, porém no inverno a gente chora, tá? No inverno, normalmente o produto base água chega a passar de 24 horas o tempo que a gente aconselha, pode bater em torno de 36. Lembra que eu falei de Joinville? Ah, não é só São Paulo que é terra da garoa? Joinville Uhum. é extremamente úmido, extremamente úmido. Então lá realmente tem que ser mais do que 24 horas. Mais que 20. Alguém perguntou aqui o seguinte: qual o bico certo para usar no pulverizador? Eu indico um bico em leque, tá? Normalmente, os pulverizadores vêm com bico de jato cônico. O que acontece com o jato cônico? Ele sai em formato de cone, né? Só que a gente não quer aplicar com formato de cone. O cone gasta mais e ele é mais irregular na cobertura do tecido. O leque, como o nome diz, o jato sai realmente em leque,
para a gente fazer a aplicação cruzada, ele é perfeito. A gente economiza produto, né, usa o que é necessário utilizar para fazer uma cobertura perfeita. Na internet tem uma tabelinha de vazão dos bico em leque, tá? Eu não estou lembrado se é o marrom ou o laranja que deve ser utilizado, que é o segundo bico com menor vazão. Tem o de menor vazão, por exemplo, que é o laranja, eu acho, e o segundo é o marrom. A gente tem que pegar esse... Eu gostava de trabalhar com esse segundo, porque o primeiro, não, ele gasta menos produto e é difícil você realmente aplicar, e esse segundo fica ideal para a quantidade de produto para fazer a aplicação do impermeabilizante. Muito bom. E aí, já emendo uma que já apareceu aqui. Precisa ser de inox, o pulverizador? Não é necessário que seja de inox, né? Pode ser um outro pulverizador, só lembrando que ele não deve ser aplicado em névoa, e sim em gotículas, né? E no caso do ProImper, o que a gente indica é uma pressão de mais ou menos ali 25 psi. Óbvio que o de inox tem manômetro e ajuda, né? Mas o controlando o jato, você consegue usar o outro de plástico sem problema algum. Tem uma pergunta que se repetiu aqui, ó, que é o seguinte, até o Ariston, um aluno nosso também, quantas demãos você indica fazer? Né? Vamos pegar aí um exemplo, por exemplo, um suede. De 3 a 4 demãos. Suede, de 3 a 4 demãos. Lembrando que se você tiver com aquela vazão correta, você vai gastar mais ou menos aquilo que eu falei, para fazer as 3 ou 4 demãos, entre 250 e 280 ml por metro quadrado. O linho, eu recomendo de 4 a 5. 4 a 5 demãos. O linho, por conta da trama ser mais aberta, né, William? E porque ele realmente tem a capacidade de absorção maior ali de líquido, então ele precisa de um pouco mais de produto. Eles estão falando aqui sobre um produto, na verdade, um produto que tem uma carga de peróxido muito grande. Quando você tem muito peróxido, por exemplo, você fez um alvejamento com peróxido, com alto grau de peróxido. Você já falou até de alguns dias. Mas, além desses dias, o que você indica? Aumentar o enxágue e, mesmo assim, espaçar para fazer a impermeabilização? Eu vou falar com base no que a gente tem na nossa linha, né? A nossa linha de limpadores, nós temos, por exemplo, o Oxy 2, que tem uma boa carga de peróxido e é um produto ácido, e nós temos o Float, que é um produto alcalino, né? O que eu sempre recomendo, até para parceiros nossos aqui da região que trabalham com impermeabilização, teve que fazer um alvejamento, tenta depois pulverizar um Float, aplicar um Float. Não é que o Float vai anular a ação do peróxido, né, com o componente que ele tem, mas ele, na verdade, vai te ajudar na remoção dele através do enxágue. E com isso, aquele prazo de 7 dias, às vezes, que o peróxido poderia durar, a gente diminui aí para 24, 48 horas, entendeu? Então, a chance de você ter um problema depois da impermeabilização diminui muito aplicando, no caso do produto que a gente tem, que é o float. Entendi. Teve uma pessoa que perguntou aqui, que isso aqui é bem interessante. Eu posso usar um compressor? Pode, mas isso tem que saber mexer com o compressor, né? Porque daí o que acontece? Ele vai utilizar provavelmente uma pistola de pintura. Não, né? Então ele tem que regular primeiro de tudo a vazão daquela pistola para que ele gaste só o necessário. Por experiência própria, tá? Eu já usei essas pistolas de pintura manual para fazer impermeabilização, tirando o barulho, é perfeito, cara. Perfeito. Muito bom. Tem até uma pessoa que falou aqui que usa a Paint Azul, sabe aquela aqui? É Sei, de pintura essa aqui, né? É de pintura. Como eu falei assim, ó, ela é perfeita porque o jato é constante, é um compressor jogando direto. Compensação, o barulho é bem irritante. Entendi. Muito bom. Vamos pegar mais alguém aqui. Se o William tem algum canal no YouTube, o William, na verdade, tem a EasyTech, né? Tem a EasyTech tem um canal lá, EasyTech Shield, né? Quem quiser conhecer mais vídeo pode seguir. Eu não, eu sou bem tranquilinho, né? Gosto de ficar mais em casa, não sou youtuber, não. Então, qual a quantidade correta? A gente já respondeu. ProImper pode ser utilizado em estofados de carro? Wagner perguntou. Pode. Inclusive, eu até não falei aqui, mas um dos pontos também que nos motivaram a trocar a base silicone para a base flúor é que tem uns carros que vieram agora, que é o novo Onix e o Prisma da Chevrolet, e também tem o Yaris, se não me engano é o Yaris, que é da Toyota. O tipo de composição daquele tecido está sendo muito difícil de impermeabilizar, inclusive com impermeabilizante base solvente, tá? Nós fizemos testes,
e essa base flúor você saiu muito bem. Então, foi um dos pontos que nos motivou a fazer a troca. É aquele ponto de evolução, né? Os fabricantes evoluem, no caso, fabricantes de tecido, normalmente eles pensam a questão até de custo e durabilidade, a gente tem que acompanhar, não dá para ficar para trás. Tá. Um aqui muito boa do Eric também. Qual o intervalo de demãos, entre demãos? No caso de produto base água, falando do ProImper, não existe intervalo. A aplicação é sempre na sequência. A questão de intervalo é muito comum em produtos base solvente, né? O base solvente você aplica uma demão, dá um intervalo, aplica outra. O produto base água, não. As demãos são feitas já na sequência. Muito bom, muito bom. O pessoal está animado aqui, viu, William? Tem Show? bastante pergunta. Deixa eu ver aqui. Ah, essa aqui eu não vou responder, porque eu já responderia de bate-pronto, vou deixar para o William. Precisa proteger o piso durante a impermeabilização? Com certeza. Com certeza. Lembrando que a gente fez um produto que foi pensado para aderir no tecido, né? Fora Uhum. dessa superfície, qualquer outra superfície, a gente não indica, tipo metal, madeira, piso, protege, porque o que ele foi pensado e desenvolvido é para tecido. Muito bom, muito bom. E a gente, porque na hora que você falou do flúor, né, embora ele não seja tão agressivo, mas não deixa de ser um químico, de repente, Não, e é exatamente. muito clássico, por exemplo, né, vamos imaginar um piso, quando a gente fala de piso, a gente tem que entender que existe vários tipos de piso, e às vezes você pega uma madeira, por exemplo, se cai um produto químico e você não remove, a probabilidade de você ter uma raspagem, porque assim, né, William, como eu trabalho também aqui com tratamento de piso, isso para Aham. mim né? Então, às vezes você estragou uma madeira e não dá para você fazer um remendo. Não, tem que trocar tudo. Tem que Você tem que trocar. fazer o trabalho completo e aí dá uma merda, né? Então, tem que. Não, e tem coisas piores, né? Porque assim, uma coisa é você ter o piso de madeira, onde ele teve uma camada de proteção de um verniz que foi passado. Outra coisa é você ter o piso de madeira, que foi passado já diversos produtos químicos, tipo cera, né, para dar acabamento, e caiu alguma coisa ali, cara, ele tá pegando Pronto, na cera, tá misturando, tá reagindo com tudo que pode reagir, aí já era. Aí vira um aí já balaio de era. gato total. Ah, essa aqui é boa. Não tem o nome da pessoa. Tá Studio, mas deve ser um apelido. Devo usar o rodinho para espalhar mais o Proímper para atingir todas as cerdas? Sim, sim. E o rodinho, a gente indica ele para todo aquele tecido que a gente chama que não é absorvível, né? Principalmente suede. Suede tem a que a gente chama de as traminhas dele, ficam os fiozinhos que você passa a mão, ele arrepia, depois ele fica deitado, né, com aquele aspecto bacana. Normalmente você só pulveriza e ele cria aquela névoa em cima, ele não aderiu totalmente no tecido. Com esse rodinho, lembrando que o rodinho você não quer tirar o produto de um ponto e colocar no outro. O que você quer fazer com o rodinho é passar em sentidos para que a trama trabalhe e o impermeabilizante cubra aquela parte onde ele não pegou, né? Então, você fazendo esse movimento com o rodinho cruzado, perfeito, perfeito. Pode usar um rodinho ou pode usar uma luva nitrílica desde que limpa, né? Não pode ser uma luva nitrílica usada para pegar resíduo de outros produtos e dar problema. Muito bom, muito bom. Existe algum tecido que não pode usar o Proímper? É a Assim, ó, pergunta aqui sim. do Ah, Geparque Higienização. Ah, não, tá. não é esse, não. Deixa eu ver aqui. Não, Ezequiel. William, tem algum tecido que não pode usar o Proímper? Assim, ó, o ProImper pode utilizar em todo tipo de tecido, né? Quando a gente fala utilizar, claro, não vai utilizar em couro ou corino porque ele não é um produto para esse fim, né? Mas em tecido pode usar em tudo. O que a gente fala é o seguinte: vai funcionar em todo tipo de tecido? Aí não, aí entra naquele ponto que a gente falou do espaçamento da trama, né? Se a trama é muito aberta, dependendo do quão aberta ela for, não vai funcionar, como é o caso às vezes do linho cru, né? O linhão, que o espaçamento é demais, não vale a pena você impermeabilizar. Pode aplicar? Pode, ele vai dar aquela proteção UV, tem uma proteção lá que é antiácaro também, tudo mais, mas aquela proteção pelo derramamento de líquido pode ser deficiente se a trama for muito aberta. Muito bom, muito bom. Vamos pegar mais aqui um A5, William, só para. Ó, tem aqui a do Joelso, que eu achei bem interessante. Eu fiz uma impermeabilização em algumas cadeiras com impermeabilizante à base de solvente. Não deu certo. Uhum. Como que eu preciso fazer? Ele coloca aqui, preciso lavar para aplicar o ProImper? Depende, faz muito. Se isso for algo recente, eu aconselharia sim fazer a remoção daquele produto que está ali,
que a gente pode misturar dois químicos diferentes, né? Um com base solvente e base água, isso pode dar uma reação. Lembra que eu falei do caso que eu vi de um produto base solvente que reagiu no peróxido botou o tecido? Isso pode acontecer. Se é algo assim que já tem alguns meses e não funcionou, acredito que nem esteja mais ali o produto e poderia fazer a aplicação. E eles fundem? Sim, porque na verdade, assim, o que acontece? A partir do momento que ele não funcionou, ele não está tendo capacidade de impermeabilizar. Então, o que vai sobrepor é a última camada que você coloca, entendeu? Não, eu fiz essa pergunta porque, voltando no piso, né, quando a gente imagina, por exemplo, a madeira, se a cera que está embaixo ela for abaixo de solvente, a de água Uhum. não dá certo. De água não Mas entra, sim, a de água não entra. ela não funde, então não dá muito certo. Deixa eu pegar uma outra aqui. Aqui, ó, essa é boa. Qual a diferença? Essa aqui o pessoal quer que você fale mesmo agora. Em qual a diferença entre o Proimper e o Ecotêxtil? Bacana, boa pergunta, excelente pergunta. O ecotêxtil, ele é um produto 100% nanotecnologia, produto que não tem cheiro, não tem cor, não é inflamável, ele vem com a base dele do SiO2, então assim, eu falei que o Proimper pode aguentar líquidos de até 65 e 70 graus, o ecotêxtil a gente está falando em mais de 250 graus, né? O ecotêxtil também, a forma como ele se adere na trama, faz com que ele consiga resistir mais à abrasão do que o Proimper, entendeu? Então, assim, aquele atrito, a maneira como ele se adere na trama, não vai afetar tanto ele quanto o Proimper seria afetado, né? Então, isso é que justifica essa diferença de preços que a gente tem entre um produto e outro. O ecotexto, você pegar ele e colocar ele num copo e do lado botar um copo com água, você não sabe quem é quem, porque não tem cheiro e não tem cor. Já o Proimper, não, você consegue ter essa identificação, né? Muito bom, muito bom. Deixa eu ver se tem mais alguma. Já peguei bastante aqui. Boa, essa aqui é boa também. Quanto tempo de garantia eu posso... Embora você já falou sobre isso, né? Mas só para ilustrar aqui, o Luiz Nascimento perguntou quanto tempo eu posso dar de garantia? Então, vamos lá, pegando o ponto que eu falei, né? O fabricante desenvolve o produto e com base em teste a gente cria uma expectativa que em condições ideais ele vai durar um ano, né? Só que eu como profissional, a questão da garantia, eu analisava o meu cliente. Por exemplo, assim, meu cliente me chamou para fazer a higienização do sofá da casa dele e impermeabilizar. Aí eu chegava lá, tinha resto de comida, tinha canetinha hidrocor, sabe? Tinha de tudo no sofá. Eu falei, cara, não posso te dar um ano de garantia. Não tem como. Sabe, tinha xixi de cachorro, tinha um cachorro que estava em cima, a criança pulando, eu falei, é impossível de funcionar da garantia de um ano. Então eu falava para ele, Uhum. olha, pela maneira como você utiliza o seu estofado, eu posso impermeabilizar, mas deve durar mais ou menos uns 6 meses. Você quer fazer o serviço mesmo assim? Quero. Ok, então é mais ou menos uns 6 meses. Em alguns casos eu impermeabilizava e deixava para o cliente. Pelo tipo de utilização não tinha garantia, entendeu? Então essa questão Uhum. da garantia, a gente tem que deixar claro para o cliente que tem muitos poréns. É igual um carro. Um carro hoje é muito comum ter 5 anos de garantia. Mas qual é o porém? Você tem que fazer as revisões nas datas que o fabricante coloca, Exato. com o óleo que ele diz que você tem que utilizar na rede credenciada dele. Você não pode ficar 5 anos andando com o carro, deu um problema, nunca fez a revisão ou fez em gente que não está credenciada por ele, chega e fala que deu um problema. Ele não vai te dar a garantia, entendeu? Então é Uhum. isso que a gente tem Uhum. que colocar para o cliente. Lembra que eu falei lá na frente? Tudo que a gente faz é um contrato. Querendo ou não, quando você impermeabiliza, você você se comprometeu com o cliente a aplicar um produto que vai dar repelência e ele vai se comprometer a ter os tratos e os cuidados para que esse produto possa cumprir isso pelo maior tempo possível, de até um ano, né? Fora isso, não temos o que fazer. Muito bom, muito bom. Acho que é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Essa aqui, ó. Rendimento do Ecotexto em relação à do Proimper, o Leandro perguntou. Tá? O ProImper tem um rendimento em torno de uns 30% menor do que o Ecotexto, tá? Então, mais ou menos assim, onde você gastaria 300 ml por metro quadrado num ProImper, você vai gastar na faixa de 200 a uns 220 com o Ecotexto. Muito bom. William, eu acho que é isso, cara. Aqui tem um aqui, ó. Também tem elogios aqui, ó. Utilizo o ProImper e sempre obtive bons resultados. Porém, quando passei a utilizar o pulverizador em Bic Leque, foi sucesso absoluto. Só fica essa dica aí para a galera
Então ele já Show. começou a usar o leque. Aqui na loja a gente até eu fiz até um vídeo sobre o leque, né? Porque Aham. tem alguns pulverizadores da própria Guarani que você tira, ele não vem com leque, mas você coloca um leque, Isso. muda tudo, cara. Muda E tudo, muda é assim, ó, o. muitas vezes a pessoa impermeabilizou, gastou a quantidade correta de produto e não deu certo. Aí a gente começa a ver, é muito comum ele usar aquele pulverizador Guarani, aquele branquinho, que acho que é de 800 ml ou 1 litro, sabe? Uhum. E aquele borrifador, ele é muito bom para higienização, mas para impermeabilização ele não é bacana. O jato dele é muito irregular. Então, realmente, tu consome muito produto, mas tu não consegue fazer a cobertura homogênea. E daí não dá certo. A dica que eu dou é assim, ó, sempre que possível, troca para um Bic leque, cara, é outro mundo. É outro mundo. Bic leque, ou então aquela pistola de pintura que a gente falou, tirando o barulho que ela tem, cara, são fantásticos. Fantásticos mesmo. Cara, eu acho que é isso. O pessoal gostou bastante aqui. Eu estou vendo que o pessoal está bem animado, gostou bastante. Eu acho que fica aí né, a gente fez o primeiro, nós dois aí, de repente a gente fica o convite para a gente fazer uma nova, Claro. né, uma nova. Depois eu vou até dar uma olhada nas perguntas, de repente a gente juntos aí responde. E lógico, Uhum. né, quem ficou até agora, temos uma galera aqui assistindo. E na verdade, eu trouxe aqui uma promoção. Eu nem te falei nada sobre isso, mas eu trouxe aqui para quem eu deixei aqui vou deixar na descrição da live um cupom de desconto para todos que assistiram, que vai valer de hoje, né, do término da live, até domingo, com alguns produtos da EasyTech. Então, o que eu coloquei lá? Eu coloquei a nata, né? Eu coloquei lá, então. A pessoa vai ter 15% de desconto se a compra for diretamente no nosso site, né? 15% de desconto onde? ProImper, Pluri, Zebac, Oh. Ox2 e Float. Então, Só a tropa de elite. Descontão na só, tropa de elite. só tudo, né? Então, depois que a gente postar essa live, eu vou deixar Mas lembrando, hein, pessoal, só até domingo. Não adianta ligar segunda, não. Então, a gente vai deixar. E outra coisa que é importante também deixar claro é o seguinte: enquanto durar o estoque, né? Lógico, se tiver paciência, a gente busca lá na EasyTech, não tem problema nenhum, mas eu acredito que vai ter uma demanda, né? Porque, cara, vai ficar um preçaço. Então, Sim. de hoje até dia 19/7/2020, a gente vai deixar essa promoção no ar. E aí o pessoal está falando, Pluri é vida, parabéns, obrigado pela aula, muito Opa. obrigado também. Olha lá, o Enio é um parceiraço nosso aqui, e ele sempre, olha só, o Enio fez o curso comigo, eu falei de outros produtos, e ele falou, Uhum. cara, eu sempre usei EasyTech, ele está aqui assistindo, e ele Legal. falou assim, opa, tendo desconto, ele no mínimo ele já é o primeiro aí a fazer a compra. Mais gente aqui, parabéns pela aula. Tem um que está falando aqui para o pessoal curtir a live para que tenha novas lives. É isso aí, pessoal. Vamos curtir aí Sim. também, né, para a gente ter novas lives. Cara, eu acho que é isso. Primeiramente, Will, eu gostaria de agradecer aí. A gente tem uma parceria já, né? A gente Uhum. começou um trabalho, a gente tem uma parceria que está dando super certo. Eu gostaria de agradecer aí a sua disponibilidade, né, de ficar bater um papo com a gente. Vou te convidar de novo, lógico, logo nós vamos pegar aí um outro produto da EasyTech para a gente ir a fundo nele, bater um papo, né? Porque só para você entender, a gente tem um treinamento aqui e eu, na medida do possível, eu acompanho, eu faço um encontro no Zoom para bater um papo com o pessoal. Então a gente bate papo, às vezes a gente leva fala, vamos levar até um vinho na sexta-feira e a gente se encontra mesmo. Então a gente troca ideia sobre Bacana. a área profissional, né? Então, com certeza, eu tendo alguma demanda, eu vou te chamar aí para uma próxima aula, né, que você deu aí para nós. Bacana. Assim, ó, eu, na verdade, gosto bastante quando tem essa oportunidade de trocar uma ideia com os nossos clientes, né, através de quem atende diretamente. Gosto muito mesmo disso, estou sempre à disposição, espero que a gente consiga fazer outras. Fico bem contente quando o pessoal participa e pelas perguntas vi que o pessoal estava atento, estava prestando atenção e querendo realmente adquirir conhecimentos e dicas para melhorar cada vez mais, né?
Então, assim, no que puder, a gente não sabe tudo, mas eu tenho o maior prazer em dividir aquele pouquinho de conhecimento que eu tenho aqui. Legal, então. Então, eu acho que é isso, né? Então, pessoal, eu gostaria de agradecer a todos também, né? Todos que ficaram conosco até agora. E vou convidar vocês para a próxima e vou convidar o William também para a gente se falar na próxima. Muito obrigado, William. E a gente vai se falando aí. Vamos ver, vamos agora aguardar. Começa agora, daqui a pouco eu já vou subir a live para o pessoal poder ter aí o. Mas só para adiantar, se vocês entrarem nesses produtos que eu falei, que é o ProImper, Ox2, Pluri, Zebac e o Float, se vocês entrarem, vocês vão fazer todo o processo. Na hora de fazer o fechamento, vocês vão colocar no cupom de desconto impermeabilizacão, tirando o C cedilha e o tio. Impermeabilizacão, esse é o cupom de desconto para que vocês consigam, lembrando, até dia 19/7/2020, né? Porque pode ser que alguém veja essa live daqui uns meses e vai falar, puta, não tem mais. Realmente, não tem mais. Tá bom? Obrigadão, William. Boa noite para você aí. E a gente vai se falando. Tá bom, um abraço. Tchau, tchau. Tchau.